Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ensino TI e hoje eu vou mostrar para vocês como é feita uma política de backup. Num ambiente corporativo, o backup não se resume a apenas salvar o arquivo, ter a cópia do arquivo guardado, mas sim ter toda uma política de backup implantada para que todo o processo de backup ocorra sem problemas e sem maiores riscos. Antes de tudo, eu preciso falar sobre o que realmente é o backup. O backup não é simplesmente manter uma cópia dos dados a salvo, é muito mais que isso. Além de garantir a segurança dos dados através de cópias, precisamos garantir também a restauração dos arquivos modificados, corrompidos e deletados, garantir a restauração dos dados perdidos ou danificados por problemas físicos e também garantir a disponibilidade de dados de backup, ou seja, eles estarem acessíveis quando necessário. Para se ter um backup eficiente, devemos elaborar uma política de backup que, por sua vez, consiste em uma estratégia que serve para proteger de forma contínua os dados relevantes da empresa, usando uma plataforma de backup apropriada. E essa estratégia deve evoluir de acordo com a evolução da organização para que os dados fiquem seguros. Para elaborar uma boa política de backup, devemos ter, a princípio, uma equipe responsável pela política de backup. Essa equipe é responsável pela elaboração, implantação e manutenção da própria política, e é normalmente composta pela equipe de informática, juntamente com a direção da empresa. Nós também devemos efetuar uma análise dos dados para o backup. Nós precisamos fazer um mapeamento dos dados para definir os dados mais comuns que farão parte do sistema de backup, os dados mais críticos que farão parte do backup, definir o lixo digital, ou seja, os dados que não vão fazer parte do backup, e também mensurar a quantidade total de dados para esse backup. Temos também que definir o tipo de ferramenta, seja um software ou hardware, que vai ser usado para realizar esse backup, e também os tipos de backups que serão configurados e efetuados no ambiente. O primeiro tipo de backup que nós temos é o backup completo. Ele simplesmente faz a cópia de todos os seus arquivos para o seu disco de destino. No meu ambiente aqui eu tenho como exemplo um disco de 500 GB de dados. Ele vai fazer a cópia de todos esses 500 GB de uma vez para o meu disco ou diretório de destino. Um outro tipo de backup que nós temos é o backup incremental. Ele vai funcionar da seguinte forma: no meu ambiente aqui agora eu tenho o meu backup completo ocorrendo aos domingos e o meu backup incremental ocorrendo de segunda a sábado. Domingo eu faço o meu backup completo e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu faço o meu backup incremental. A diferença do completo pro incremental é que o meu backup incremental vai salvar apenas os arquivos que foram modificados, os arquivos que foram atualizados ou arquivos novos que apareçam aí no meu disco
para ser backupeado. Então, se eu tenho aqui o meu backup completo de 500 GB, na segunda ele pode salvar só 120 GB, na terça apenas 53, na quarta 110 GB, na quinta 10 e assim por diante. Então, ele só vai salvar os arquivos atualizados, modificados e arquivos novos. Ele não vai fazer toda aquela cópia completa do meu backup. E por último aqui eu tenho o backup diferencial. Ele funciona da seguinte forma: eu tenho aqui novamente meu ambiente com backup completo configurado no domingo, e de segunda a sábado o meu backup diferencial. Na segunda ele vai salvar apenas arquivos novos e arquivos atualizados desde o meu último backup completo, que foi domingo. Terça-feira ele já vai salvar arquivos novos e atualizados, mais o meu último diferencial, que foi na segunda. Na quarta-feira ele vai salvar arquivos novos e atualizados, mais o meu último diferencial, que foi na terça. Na quinta, arquivos novos e atualizados, mais o meu último diferencial, que foi na quarta, e assim por diante. Após definir os tipos de backup que vão ser configurados aí no ambiente, nós também temos que definir as mídias a qual vão ser salvas esses backups. Podem ser fitas, mídias ópticas, HDs, SATA, SSD, SAS. Aí vai depender muito do ambiente aí e da disponibilidade da sua empresa. A gente precisa também definir o local de realização desses backups. Onde vão ficar armazenados os backups? Vai ser na própria empresa, vai ser na nuvem, em outra unidade da empresa, em outro estado, outro país. E onde ficarão armazenadas as mídias de backup? Vai ser em qual servidor, em qual CPD. E geralmente é muito recomendado que o backup seja feito em um local separado dos arquivos originais, para garantir a recuperação em caso de tragédia. E o acesso também tem que ser restrito ao local de backup para garantir uma maior integridade dos dados. Precisamos elaborar também como são realizados os backups, quais são os dias que os backups são efetuados, quais os horários que ocorrem o backup de acordo com os tipos, definir também a origem dos dados, os destinos dos backups, os diretórios, os bancos de dados e os dados do sistema que vão ser salvos, e também como são testados os backups que são efetuados. Precisamos definir também como é feita a restauração dos arquivos de backup. Qual o procedimento feito quando se necessita restaurar um arquivo? A restauração pode ser feita através de um formulário, de uma ordem de serviço, aí vai ser definido pela empresa. E qual o tempo que se leva para fazer a restauração desses dados. E também é necessário calcular o custo financeiro gerado pelo backup. Qual o custo que vai ser gerado pelas mídias adquiridas, qual o custo de equipamentos e com servidores, qual o custo mensal aí gerado por todo o processo de backup. Então precisamos também definir esse custo financeiro. E precisamos definir normas e procedimentos de uso dos sistemas da organização. Temos que definir como o sistema deve ser acessado para garantir segurança dos dados, definir como os dados devem ser armazenados na empresa, como o usuário deve salvar os dados, onde ele deve salvar.
E essas normas e procedimentos devem ser seguidos pelos funcionários, estagiários, técnicos, ou seja, por todos os que utilizam o sistema de informação da empresa. E, por fim, temos que trabalhar a divulgação e a conscientização do uso dessa política de backup para todos os colaboradores da empresa. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, pode deixar seu comentário aí embaixo. Se você tiver umas ideias aí de vídeo aula e quiser ver aqui no canal, pode deixar isso no comentário, pode mandar um e-mail. E eu vou estar sempre procurando postar mais vídeos aqui no canal. Então muito obrigado aí, valeu galera, até a próxima.